Tem gente que olha para a própria vida e pensa: por que que isso sempre acontece comigo? Troca o trabalho, troca a cidade, muda a relação, mas sempre a sensação e o resultado é o mesmo. Nem sempre é o mesmo evento, mas sempre é o mesmo enredo. E quando algo assim se repete, todo mundo acha que é azar. Mas aí que tá, repetir padrão não é azar. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo no canal. Espero que você esteja cada dia melhor. E nesse vídeo eu vou falar sobre aqueles padrões que sempre estão se repetindo, os ciclos que sempre voltam a acontecer, para que você finalmente possa ter consciência e a possibilidade de reverter esses padrões e mudar o resultado final daquilo que acaba sempre acontecendo novamente na sua vida. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam finalmente entender por que os ciclos sempre se repetem e se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum conteúdo que eu postar por aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo porque eu adoro falar sobre esse tema de repetições de padrões. Por mais que seja chato passar sempre pelos mesmos processos, é muito interessante a gente falar o porquê isso acontece e o quanto isso é um convite e não um azar, punição ou uma desgraça na nossa vida, tá bom? Então, bora pro vídeo. A leitura mais comum da repetição é assim: o que tem de errado comigo? Ou também essa percepção de que a vida ela tá contra mim. Porque você acaba tendo os mesmos tipos de relacionamento, os mesmos conflitos de trabalho, os mesmos bloqueios financeiros e aquela mesma sensação de sempre estar aquém do seu próprio potencial. E aí que tá, quando a repetição dói, nós personalizamos ela, ou seja, a gente transforma um padrão em identidade. Esse é um ponto crucial de nós compreendermos nesse vídeo. Só que esse tipo de leitura e conclusão só gera mais confusão mental. E você precisa entender que padrão não é o que acontece. Padrão é como você entra, como você permanece e como que você sai da situação. Ou seja, o evento, ele muda, obviamente. As coisas acontecem em circunstâncias diferentes, tempos diferentes, cidades diferentes, com pessoas diferentes, mas a estrutura, o contexto, ela simplesmente não muda. A estrutura interna, ela continua sendo a mesma. E a vida simplesmente não repete as coisas para te punir, para fazer você sofrer. Na verdade, isso é um convite de trazer consciência para algo que precisa ser visto dentro de você. Então, esses padrões vão se repetindo para que, pelo menos em um, você perceba, porque a vida quer que você perceba aquele tipo de situação em prol do seu processo evolutivo. E o grande problema, ele tá na associação desses padrões com a sua identidade, porque você repetiu tantas vezes que você considera que aquilo é você, que faz parte de você. E eu quero que você entenda que chamar de azar é extremamente confortável, é muito cômodo. Por quê? Porque o azar, ele tira a autorresponsabilidade, mas ao mesmo tempo que ele tira a responsabilidade, ele também tira todo o seu poder de modificação, porque o azar é algo que está além do meu controle. Se existe azar, não tem uma escolha possível que eu possa fazer na situação. Se é azar, você simplesmente espera mudar de fase e você espera, em algum momento da sua vida, ter sorte para que as coisas mudem para você. Então, o problema do azar, ele não é moral, ele é existencial, porque simplesmente ele te coloca fora da equação e da resolução da sua própria vida. A repetição, ela é uma linguagem, é uma comunicação do universo, é a maneira que o tempo encontra de mostrar algo que você não está conseguindo enxergar ao longo da sua vida. Então existem os padrões emocionais, as feridas que não foram elaboradas e não obtiveram uma resolução, os ciclos que ainda não foram encerrados por você, as suas escolhas feitas no automático, os laços, contratos, acordos, lealdades invisíveis, o medo de atravessar certos limiares pelo grande desconhecido que aquilo pode ser. Então, de uma certa forma, o nosso cérebro ele quer evitar aquilo que é desconhecido, porque primeiro isso gasta energia, e a energia é como se fosse um diamante para o cérebro, e segundo que ele vai querer te proteger, porque a zona do conhecido, querendo ou não, ela é segura, e que a renovação pode ser algo fenomenal para a sua vida, só que é algo novo, então não é seguro. Aí você evita de todas as formas mudar aquele ciclo e aí você se torna aquele ciclo, você se identifica com aquilo que na verdade não é você, mas é uma fase da sua vida e que por falta da resolução dela você começa a abraçar ela como se fosse você, como se fosse o fardo da sua vida. E não é bem assim. E eu vou falar para você como que os ciclos repetitivos são vistos pela visão junguiana. Carl Gustav Jung foi o pai da psicologia analítica, um grande gênio, colaborador de ideias
estudos, descobertas da mente humana que hoje nos proporcionam curas psíquicas, alívio do sofrimento humano, enfim, diversas coisas. Então, se você é um apaixonado pela psicologia, pela mente humana, Jung com certeza está dentro dos seus estudos. Pois então, os ciclos psíquicos, eles se repetem porque o inconsciente quer trazer à tona conteúdos que não foram bem resolvidos, porque ele precisa que esses conteúdos sejam integrados com a consciência. E basicamente, quando você joga fora ou ignora aquele tipo de ciclo, você reprime aquele conteúdo porque é difícil demais você lidar com aquele tipo de informação que diz respeito a você mesmo. E esse fenômeno ele é impulsionado por programas inconscientes que foram formados na sua infância. Traumas também que não foram elaborados ou também pela necessidade de você vivenciar os arquétipos, agindo simplesmente naquele piloto automático que a gente tanto fala aqui no canal também. E existem alguns porquês do porquê esses ciclos se repetem dentro da visão junguiana. Primeiro, a necessidade de integração e o que você rejeita persiste. Ciclos repetitivos, eles acontecem porque a parte rejeitada em você, que é a sombra, que eu vou explicar inclusive de uma maneira mais profunda em outro vídeo aqui no canal, que eu vou postar mais pra frente. E essa sombra, ela é rejeitada pela pessoa, ela não é reconhecida. Lembrando que sombra não é necessariamente algo ou um conteúdo negativo. A sombra é como se fosse um quartinho escuro onde você vai colocando lá dentro tudo aquilo que você não quer lidar por agora. Sejam conteúdos positivos ou sejam conteúdos negativos. Então a sua mente inconsciente, ela cria situações familiares, muitas das vezes são dolorosas, na tentativa de que dessa vez o indivíduo lide com elas de uma forma diferente, promovendo o quê? O amadurecimento. O amadurecimento espiritual, porque o espiritual não tem a ver com espírito ou com algo muito abstrato, é prático. Segundo, existe a compulsão, a rejeição e também a conflitos inconscientes. Jung sugere que a psique, ela recria aquela situação traumática, a ferida original, com a finalidade de consertar ou tratar ela, na esperança de consertar aquilo que tanto afeta e perturba o indivíduo. Então entenda que a repetição, ela não é má sorte. Ela é um reflexo de programações inconscientes que se repetem, que moldam a realidade e as escolhas de cada indivíduo. Você precisa entender que a vida ela é sábia, ela sempre vai buscar a integração. Uma frase que é atribuída a Jung se resume, que a vida ela é sábia e repete os ciclos até que você aprenda a lição. Jung denominou algo que eu acho genial, que é a busca da individuação, que basicamente é tornar-se quem você realmente é. E a repetição de padrão é um mecanismo autorregulador. O inconsciente, ele cria situações similares e não é o destino, não é nada que está fora. É o seu inconsciente que cria essas situações até que você, o indivíduo, traga consciência para aquela situação. Traga essa experiência da sombra até a sua consciência e cria a resolução, integrando ela. Isso que é importante você entender. O processo de individuação é você se ver como um indivíduo integrado, compreendendo que você sim é luz e que você sim também é sombra. Ou seja, você tem conteúdos bons e negativos. Então, se você quer dominar o amor, você precisa também aprender a lidar e a enfrentar o desamor. Se você quer ser uma pessoa verdadeira, você tem que enfrentar as dificuldades da mentira. Você só se torna grandioso, potente e você realmente domina aquela positividade quando você também domina a negatividade, que é a contraparte. E esse processo de individuação é a busca de você conhecer a si mesmo e se integrar. É como se tivessem vários caquinhos quebrados e você precisa integrar, colar todos esses caquinhos para você se ver como um indivíduo inteiro. Então a parte em nós que rejeita, que ignora, que teme, que desconhece, que é a nossa sombra, ela é projetada no mundo exterior. Por isso que nós tendemos a atrair pessoas ou situações que espelham essa sombra que existe em nós, até que a gente reconheça que aquilo lá que eu vejo no outro diz sobre mim mesmo. E isso dói porque olhar para aquilo que é considerado errado em mim é muito dolorido, porque não tem para quem eu responsabilizar, não é azar e também não é culpa do outro. E não é culpa minha, você não precisa se sentir culpado, mas simplesmente reconhecer. O processo de individuação é você integrar quem você é. O problema é quando a gente tenta dividir e dizer, eu sou só isso, mas eu também sou aquilo, também sou essa negatividade. E é a quebra da hipocrisia, né? Você deixar de ser hipócrita e tentar rejeitar a natureza que é. É mais fácil você aceitar as coisas como funcionam, aceitar a ignorância, aceitar a sua limitação, do que tentar lutar com algo que você não tem controle. Existem também os complexos de tonalidade afetiva. A nossa psique, ela é formada por complexos. O que são os complexos?
São conjuntos de ideias e emoções inconscientes, que geralmente são formadas na nossa infância. E quando eles são ativados, os complexos eles assumem o controle, forçando comportamentos automáticos e repetitivos, que é quando a gente entra no modo de automático, repetição de padrão. Porque é tão complicado você lidar com aquele complexo que você é tomado por algo que você nem sabe o que é. Sabe quando a gente fala assim, eu fui tomado pelo calor do momento, falei besteira na hora. Na verdade, naquele momento, você está liberando os seus complexos para fora. E não necessariamente você está direcionando aquilo para a pessoa, mas aquela pessoa está sendo uma projeção e um indivíduo utilizado para que você em algum momento possa reconhecer que aquilo não tem nada a ver com o outro, mas tem a ver com você. Existem também os padrões arquetípicos. O que é isso? Jung ele via que a nossa vida muitas das vezes repetem os mitos universais, como o herói que salva, o herói que luta, o traído, o cuidador, a vítima. A repetição ela começa a acontecer porque você está vivendo dentro de um arquétipo e precisa ser integrado conscientemente. Então, por exemplo, tem pessoas que são eternas vítimas. Eu me identifico com a vítima, eu sou uma vítima. Então, no relacionamento, você sempre vai ser a vítima. O outro sempre vai ser o vingador, o outro sempre vai ser o mal, o lobo mal. No seu trabalho, você foi vítima do sistema, você foi vítima do seu chefe, você foi vítima do complô dos funcionários que queriam tirar você da empresa. Ou na família, eu sou vítima da minha família, todo mundo vai contra mim, eu sou ovelha negra. Você sempre é a vítima em todas as situações da sua vida. Será mesmo que você é uma vítima? Será mesmo que você sempre está como coitada, como aquela que não é compreendida, como aquela que é vista de forma errada? Ou você assumiu um papel e por esse motivo você cria situações para que você continue mostrando para você mesma e para os outros que você realmente é aquele papel. E lembre-se que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, enfim, nós sempre vamos buscar a segurança, a familiaridade. Então a mente ela recria essas situações antigas que são familiares, porque para o ego é familiar, por mais que seja o mais destrutivo possível. Basicamente, segundo a visão junguiana, para você conseguir quebrar esses tipos de padrão de repetição, você precisa compreender que você é como um grande mar ou um círculo. Pensa num círculo. E a consciência é só a tampa desse círculo. Aí, o que acontece? Tem a tampinha, que você acha que você sabe de todas as coisas. A gente tem essa mania de achar que nós sabemos de todas as coisas. Quando nós somos adolescentes, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Mas nós não sabemos, a gente sabe bem pouquinho. Tem o subconsciente, que é como se fosse o gradiente entre a consciência e o inconsciente. Então, é como se fosse um degradê, sabe? É aquela parte onde você acessa no seu sono, quando você está relaxando, quando você medita, você consegue acessar claramente esse subconsciente. E tem o inconsciente, que é aquele grande marzão enorme, maior parte, né, do nosso conteúdo psíquico, que é o grande desconhecido. E aí o que acontece? Você como indivíduo que está buscando o seu crescimento, vão começar a surgir conteúdos que você não estava vendo, sensações, sentimentos, coisas que você fala, meu Deus, eu não achei que eu tinha isso, eu achei que eu já tinha me curado inteiro, eu já achei que eu tinha ascensionado, iluminado. E na verdade não, isso é eterno. Porque o inconsciente ele é tão profundo. E agradeça ao bom Deus que criou todo esse universo por você não lembrar de grande parte das coisas. Nós esquecemos, o esquecimento ele é uma bênção na nossa vida. Porque se você tivesse consciência de todos os conteúdos do seu inconsciente, você não ia sair da sua cama em surto e é um negócio assim inconcebível. Não tem como você acessar todos os seus conteúdos. Por isso que existe aquele filtro, aquela barreira. E aí o que acontece? Quando você começa a acessar coisas dentro de você, agradeça. Saiba que você está evoluindo e que você está elevando o seu grau espiritual. Uma pessoa que não tem acesso a processos internos, uma pessoa que está sempre muito bem, numa satisfação eterna e que não está reconhecendo nada dentro dela, ela parou em algum momento do ciclo evolutivo dela, porque a gente sempre tem conteúdos para resolver. E é aquilo, né? Trazendo também um versículo bíblico, que Jesus, ele nunca vai dar, a vida nunca vai dar para você uma cruz que você é incapaz de carregar. Tudo que você carrega, você dá conta. Então, se você está acessando aquele tipo de emoção, aquela sensação, aquele trauma, aquela memória, você é capaz de conseguir tratar ela. Porque senão você não teria acessado. Por que você acessou agora e não acessou há 10 anos atrás?
porque há 10 anos atrás talvez você nem entenderia ou surtaria com aquele tipo de acesso. Pensa num grande vaso. Pensa que tem um vaso aqui na minha mão. Esse vaso na parte de baixo, eu sempre faço essa associação porque fica mais fácil para vocês entenderem. O vaso na parte de baixo ele é preto, você não consegue ver nada, é super escuro. Aí na metade desse vaso vai começando a clarear, então vai ficando um cinza chumbo, depois um cinza mais claro e tal, e vai clareando até chegar no topo desse vaso que é totalmente transparente. A grande parte do vaso ele é preto, que é o quê? O inconsciente, subconsciente, consciente. Quando você quer tirar o conteúdo que reside lá dentro, você precisa colocar sua mão, afundar aquilo, e você toca naquele negócio, você nem sabe o que que é. Aí você vai subindo, 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 você vai começando a ter uma visão um pouco mais clara quando vai chegando naquele gradiente, naquele cinza um pouco mais claro, e quando você traz para o topo do vaso, você vê claramente, retira aquilo e assim você desapega. Então, se você quer tirar os seus conteúdos, você vai ter que tornar eles conscientes. O que está sendo libertado de dentro de mim? Se você não tem consciência do que é, você não está se libertando verdadeiramente daquilo. A consciência nos liberta. Porque se você não tem consciência do que está saindo, como que você vai saber no seu cotidiano se você realmente se curou? Se você não sabe exatamente do que você foi curado? Se você tem uma doença, você faz o quê? Tem uma sensação, eu tô esquisita. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar adivinhando? Eu vou fazer um jogo, sei lá, de tarô para adivinhar a doença que eu tenho? Não, eu vou no médico. Eu vou no médico para receber os exames necessários, ser diagnosticado e descobrir a doença, descobrir o que eu tenho. A partir da consciência, você trata. Se você considera que você chegou no topo da evolução, deixa eu te contar uma coisa. Você tem muito para evoluir ainda. A aceitação de que nós não sabemos de muita coisa e que a gente sempre vai ter que melhorar, a famosa humildade, é um ponto que realmente coloca num lugar de maturidade, de elevação espiritual. Então Jung, ele já dizia que quando você pegar esses padrões inconscientes e trazer para a consciência aquela coisinha que vai subindo nesse marzão inconsciente, chega ali nas bordas da consciência, que passou por aquele filtro protetor, e você pegou aquilo, ao invés de você falar, ai meu Deus, não quero ver, aí você vai lá e reprime aquilo. Ai não, vou jogar lá para o inconsciente de novo. Aí você fala, ai, me curei. Nossa, tô livre, tô bem, tô ótima. Aí depois de um tempo, do nada aquilo volta. O padrão se repete com circunstâncias diferentes, pessoas diferentes. E você fica assim, meu Deus, eu achei que eu tinha me libertado disso. E na verdade você só jogou pra dentro. E o que acontece? Como o inconsciente quer que você veja de toda forma, porque se ele colocou aquele conteúdo dentre todos que você tem, ele colocou aquele, você precisa resolver pra evoluir e passar pro próximo nível. O ciclo ele volta pior. Ele volta mais intenso, ele volta de uma forma assim que, bom, se ela não conseguiu ver, agora eu vou ter que potencializar e tornar isso mais visível ainda para que ela veja. Por isso que sempre tende a piorar os ciclos. Aí chega uma hora que você fala, cara, o que está acontecendo? Vamos olhar para isso aqui? E é o processo de individuação, que é você se integrar com quem você é e parar de rejeitar as partes em si, achando que aquilo é indevido. Então, os ciclos que se repetem, basicamente, ele só espera uma coisa de você. Finais diferentes. Você precisa dar um desfecho diferente daquilo que você sempre deu. Essa é a solução para você acabar com os ciclos e para isso você precisa aceitar e se integrar a eles. Lembrando que quando você está numa situação e você tende a responsabilizar o outro, culpar o outro, falar que você é azarado, que Deus, que o universo, que sua mãe, que seu pai, que seu tio, que o seu amigo, que o seu professor, que o seu inimigo, qualquer outro é culpado da sua dor ou que o outro é problemático, para de se preocupar com o outro, porque você não vai conseguir mudar o outro e o outro mudando ou não vai mudar você. Se preocupa também com você. O processo de individuação é literalmente você com você mesmo, seu próprio indivíduo buscando a consciência. E aí você precisa, ao invés de culpabilizar, isso dói, né? Porque você tirar a responsabilidade do outro não quer dizer que o outro não esteja em parcela errado, mas, cara, o outro é o outro. Deixa o outro quieto, ele também tá tendo que evoluir assim como você. Pega essa energia e fala, ok, eu tô olhando aquilo que me incomoda horrores, é um ciclo que se repete. Deixa eu olhar aqui pra mim. Nossa, eu sou isso aqui. Ai, que dor. Mas eu me integro a isso. Eu aceito. E nisso, você une o quê? A consciência e o inconsciente, a sombra que estava ali naquele quartinho escuro. E nisso você se integra e você se torna mais inteiro com si mesmo. E aí você se cura, você torna aquele padrão diferente. Por quê? A tendência é que aquele complexo, quando ativado, faça você o quê? Congelar
na consciência, na escolha sábia e racional e você age por impulso. Você age segundo os comportamentos automáticos criados por esses complexos. E aí você simplesmente fala, meu Deus, não acredito que eu falei aquilo. Meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo. Porque tem uma dor ali que quando ela surge, que é nos momentos de raiva, de briga, são os momentos mais difíceis. É ali que você tem que respirar e falar, opa, a sombra tá aqui, ó. A sombra tá dando oi pra mim. O meu complexo, o meu conteúdo inconsciente a ser resolvido, ele tá dando oi. E você vai falar, oi, tudo bem? Vamos conversar aqui. Ao invés de você jogar todo o lixo emocional pro outro, você não é para engolir, porque você engole sempre que você projeta para o outro, briga com o outro, espanca o outro com as suas palavras, você está projetando isso e reprimindo isso em você. Quando você, opa, para, não vou questionar com o outro, não vou brigar com o outro porque isso é sobre mim, você não está engolindo, você está finalmente mudando a maneira que você sempre concluiu o ciclo dos seus padrões inconscientes. Você está mudando o padrão. E aí você respira e percebe, ok, o que eu preciso aprender? O que você, inconsciente, está querendo me mostrar? Eu aceito enxergar. Conversa com você mesmo. E você vai começar a perceber que a vida ela é uma grande espiral. Eu acho isso lindo. Lindíssimo. Vários elementos da natureza, eles têm um formato de espiral, se você parar para pensar. A Fibonacci, por exemplo, né? E é isso, nós vivemos numa grande espiral. E a gente sempre volta para o mesmo ponto, só que sempre um pouco mais acima. Por exemplo, vamos supor que o ponto de partida é aqui, que é a raiva que eu tenho das mulheres. Aí eu vou, tô vivendo minha vida, voltei pro padrão. Achei que tinha curado a coisa das mulheres lá, voltou pro padrão. Só que dessa vez eu tô um pouquinho melhor. Aí eu vou, opa, coisa da mulher aqui. Minha raiva das mulheres. Pô, mas eu tô um pouco melhor aqui. Eu não tô sentindo tanta raiva assim. Ai, vai. Ah, tô bem melhor, na verdade. Não tô sentindo mais raiva. Aí você vai subindo. Aí chega um ponto que você tá ali no mesmo ponto daquele trauma, daquela ferida. E aí você olha lá pra baixo e fala, caramba, olha o quanto eu evoluí. Gente, olha como eu era louca, fanática, raivosa com as mulheres. Um dia eu fui assim. Um dia eu tive num nível da criança naquela área, naquela frustração. E você está nesse processo de evolução. E às vezes, em outra parte da sua vida, com outro complexo, você ainda está ali na criança. Ainda surta, briga, explode, deixa os complexos agir em você. É como se você incorporasse os seus complexos. Você deixa, você é tomado, sua consciência é tomada por algo inconsciente, depois você para e fala, ai meu Deus, por que eu falei aquilo? Ai meu Deus, por que eu fiz isso? É o seu complexo te dominando por aquilo ser extremamente intenso ainda e você não ter domínio sobre aquilo. Lembre-se, a consciência te traz domínio, tá bom? Nossa, gente, se eu tivesse que falar de ciclos realmente, eu acho que poderia formar um curso, ou pelo menos um módulo de um curso para falar sobre ciclos. É muita coisa, tá? Isso aqui é uma parcela, mas uma informação muito válida para que você possa compreender os ciclos, entender que não é azar e como que você pode solucionar eles. Então, em muitas tradições, repetir é um ciclo que está em aberto. Na psicologia, é a compulsão pela repetição. E no simbólico, é aquele tempo que pede a sua presença. Então, o padrão, ele não te pede força. Ele pede leitura. E uma leitura consciente. Então, toda vez que você perceber um padrão se repetindo, ao invés de você perguntar, mas por que isso está acontecendo? Tenta perguntar assim, o que isso me faz sentir? É sempre do mesmo jeito que eu me sinto quando esse padrão se repete? Quando você dá voz ao padrão, quando você dá voz ao conteúdo, você se torna amiga dele, você se integra. Essa é a palavra que você tem que levar no seu coração. Integração. Você se integra porque você deixa de ignorar. E aquilo que é ignorado não gosta de ser ignorado. Ele vai gritar cada vez mais alto. E vai arder tanto que chega uma hora que você explode. Com tanta raiva que você sente daquele ciclo, daquela situação. E você realmente se torna cada vez mais incontrolável. É igual uma ferida. Tem uma ferida, aí você não trata dela. Aí ela começa a formar casquinha. Mas você não parou de fazer aquilo que te fere. Aí vai lá e fere de novo. Fere. Chega uma hora e aquele negócio ali tá super infeccionado, virou um negócio crônico, porque você sempre fica tirando a casquinha. Chega uma hora que aquilo se torna tão grande, tão problemático, tão cansativo, suga tanto a energia do seu corpo, que você nem acredita que seja possível a cura. E aí você aceita aquilo como parte de você.
Aí você acha que você é aquilo, mas na verdade é porque tá tanto tempo com você que você acha que aquilo é você, mas não é. Não é. Não é, não é, não é, não é. Segundo, que tipo de decisão eu evito quando esse padrão se repete? Por que você evita? O que dói? Sabe? Eu deixo isso de lado, eu ignoro, eu me deixo levar pela raiva, porque talvez colocar consciência naquilo seja algo tão dolorido, então é mais fácil evitar e sentir a dor do sofrimento daquele complexo. E na verdade não, porque é o que eu falei. O ego, ele sempre vai buscar o conhecido, por mais que seja bem trágico. E talvez aquilo que você tanto reprime e foge, seja algo tão aliviante de se sentir, mas é desconhecido, por isso que você evita. Terceiro, o que eu ganho repetindo esse padrão? Porque não se engane, pode ser a coisa mais trágica no nível de consciência para você, mas no inconsciente você sempre ganha alguma coisa, você sempre tem um ganho pela doença que você tem, pelo tipo de relação que você tem, tudo você ganha, em todos os movimentos você está ganhando alguma coisa, pode ser um ganho narcisista, pode ser um ganho de olhares. Quando eu tô doente aqui, todo mundo me olha. Então aquilo é interessante para um complexo de rejeição que eu tenho, por exemplo. Tudo tem a sua utilidade. Você também precisa reconhecer a utilidade disso para abrir mão dela ou suprir isso de uma forma positiva. É o que eu falei, gente. Se você não tem consciência, não tem como você se ajudar. Sabe, essa coisa de terceirizar, você às vezes faz uma terapia que te leva ao inconsciente, que te leva a se libertar através de gritos, através de movimentos corporais, e fica tremendo, não sei o quê, e você no final das contas não traz para a consciência a libertação, eu, Yasmin, não concordo com isso, pelo fato de que não faz sentido você se libertar por algo que não saiu pela sua consciência. Sabe, os milagres de Deus que acontecem muitas das vezes na vida de uma pessoa, junto àquele milagre, a pessoa também se torna consciente daquilo que foi liberto. A consciência liberta. Quando você não se torna consciente, você está sendo manipulado e nem está conseguindo enxergar. E quarta e última pergunta, que essa daqui, ó, essa daqui é importante. O que eu teria que sustentar se esse padrão acabasse? Eu vou repetir de novo. O que eu teria que sustentar se esse padrão acabasse? Um minuto de silêncio aqui, porque essa pergunta é muito profunda. Que tipo de vida, que tipo de identidade você teria que sustentar se você deixasse esse padrão morrer, esse estilo de vida morrer? Às vezes você não quer viver esse padrão, às vezes é muito pesado. Se eu prosperar, eu vou ter que ajudar aquela minha irmã que sempre desejou meu mal. Vou ter essa responsabilidade, porque o que os outros vão pensar de mim se eu não ajudar? Tô dando um exemplo dentre milhares, centenas, milhões de possibilidades. O que você vai ter que sustentar se você dar certo, se você ser luz, se você tiver mais evoluído e resolvido com aquilo? Você não vai ter mais o filhinho, a filhinha para ficar paparicando você, mãe, pai, no sofrimento eterno. O que acontece? Seja muito real. Ó, não adianta você querer solucionar o seu ciclo se você não responder essas perguntas com muita honestidade. Você tem que, assim, desapegar do ego e se tornar mestre de si mesmo, sabe? Mestre de si mesmo. Esse é o grande ponto de maturidade espiritual. Simplesmente tornar consciente aquilo que você não gostaria de tornar consciente porque dói demais, tá bom? Quando você responder isso com honestidade, o seu padrão, ele com certeza vai perder a força, porque a sombra, que é aquilo que é reprimido, vai perder a força porque ela tá começando a ser vista. E aí você se torna conscientemente mais forte, que é aquela pessoa que tem o quê? Autodomínio. Se você quiser se aprofundar nesses padrões inconscientes, eu te convido a acessar o link aqui embaixo dos meus atendimentos individuais ou até do curso STN, para que você possa mergulhar nesse entendimento de si mesmo, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu te agradeço muito por ficar até aqui. Fico muito feliz que você esteja interessado em evoluir, se integrar com si mesmo. Eu realmente fico muito feliz, porque é muito gostoso esse processo, por mais que às vezes seja desafiante, tá? Se inscreve no canal para que você não perca os conteúdos que eu for postando daqui em diante. Deixa o seu like para que mais pessoas possam acessar essa informação. E não se esquece também de comentar aqui o que você entende, o que você já estudou sobre ciclos repetitivos, que eu vou ficar muito feliz de ler e responder eles, tá bom? Então é isso. Espero no nosso próximo vídeo. Tem muito vídeo bom pela frente, então fica ligado. Um beijo enorme para você e até mais. Tchau, tchau.